dia, bom dia, bom dia. Futuros servidores da URGS, que bom vê-los aqui, que bom estar com vocês nessa reta final, nesse momento em que nós vamos dar aquele último empurrãozinho com direção à nossa aprovação. Eu havia falado para vocês lá no começo que era possível, que todos teriam condições de chegar lá no dia da prova e conseguir uma vaga. E hoje a gente vai sacramentar isso com as nossas dicas pré-prova. Nós preparamos aqui com os nossos professores que estudaram o edital, estudaram a matéria, acompanharam e fizeram todo um trabalho no sentido de te dar aquela última energia, aquele último gás. É sabido que quem estuda para concurso, a cada dia, quando pega o material para estudar, pensa assim, puxa vida, é muita matéria, puxa, é muito conteúdo, puxa, eu não vou dar conta. E aí começa também a pensar que existem outros candidatos que conhecem bem mais a matéria, que estudam bem mais, que são mais inteligentes. Mentira, mentira. Tu é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, a matéria não é invencível. Quero te dizer desde já que não são aqueles mais inteligentes que vão conseguir a vaga, né? E aí isso dá um certo alívio para muita gente. Ufa, ainda bem, mas não é isso. Quem vai passar vai ser aquele que aproveitar melhor o conhecimento que tem. Haja visto que a gente não vê provas sendo gabaritadas, com raras exceções. Então não é só saber tudo. E se fosse pela inteligência, eles não faziam uma prova como essa que vocês irão fazer. Eles fariam um teste de QI. E o QI mais alto era o primeiro lugar, o segundo QI era o segundo. Ou seja, não é pela inteligência. É pelo fato de a gente poder aplicar o conhecimento adquirido. E aí vale muito a tranquilidade, vale muito a gente chegar lá confiante e vale muito também essas dicas pré-prova que a gente preparou para ti. Então, os professores estão em condições de te dar, estão em condições de te trazer um resumo das matérias, dos conteúdos do edital, de maneira que tu consiga ter aquela última passada, aquela última lembrança que tu vai levar para a prova, as apostas dos professores, de maneira que tu consiga lá, na hora da prova, quando abrir o caderno de questões, acertar as questões, né, que estão ali. E é isso que a gente quer, acertar o máximo possível. A nossa programação envolve, então, entradas de professores, e a cada, entre troca de uma e outra matéria, eu entro aqui, converso um pouquinho, a gente preparou várias surpresas, eu vou conversar com vocês também ao longo desse evento, desse pré-prova, e para não tirar essa expectativa, essa ansiedade, porque afinal de contas tu está aqui para ver a matéria, para ver o professor, então vamos começar desde já com a professora Suzana, que vai entrar e vai trabalhar com vocês agora, então, a parte da matéria dela. Aproveitem bastante, né? Olhos bem abertos, ouvidos bem atentos. Agora é o momento esponja, né? Que a gente tem que absorver o máximo que dá, porque aqui a professora vai resumir aquilo que ela julga mais importante e vai trazer para ti, certo? Aproveita então, professora Suzana, tenha bondade. Vou só ligar ali. Olá, gente, bom dia. Vamos lá, então. Bom dia, gente. Tô tranquilo. Sábado maravilhoso. Domingo vai ser mais ainda. Então, vamos lá. Vamos ver, então, as nossas dicas em relação à nossa parte da matéria, tá? Para a prova. Vamos começar pelas regras da Constituição Federal, tá? Então, vamos lá ver o que são os detalhes. Podem ser duas questões, tá? Uma é 100% de certeza que vai vir dessa parte aqui e podem ser duas, mas normalmente é uma questão. Então, elas devem sair dessa partezinha que nós vamos ver aqui, tá? Então, o que a Constituição diz? Primeiro, gente, lembrando que a URGS é uma autarquia, tá? Dentro da administração indireta, e pela regra da Constituição, em sendo uma autarquia, ou independentemente do tipo de entidade que ela for, ela vai sempre gozar de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Tá? Então, isto é uma regra constitucional.
Qualquer universidade vai ter essa autonomia. Por isso que a URGS se autogerencia, gente. Ela tem a questão de possibilidade de ter recursos próprios. É por isso que ela pode cobrar pelos cursos de pós que ela faz, tá? Então, ela tem os cursos de graduação que são gratuitos, mestrados são gratuitos, mas o pós ela cobra, porque ela tem autonomia na didática científica e gera ali a sua gestão financeira. Então, quando a Constituição não estabelece que aquela educação tem que ser obrigatoriamente gratuita, nos limites, ela vai poder cobrar. E é por isso da questão do pós-graduação que ela cobra. Então, ela recebe esses recursos diretamente para o caixa dela, tá? Então, ela tem essa autonomia. Princípios, gente. Então, ali, ó, quais são os princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? Então, como ela é uma universidade, ela une essas 3 regras em termos de princípios. Detalhe, é a única instituição no Brasil que pode admitir servidores estrangeiros, gente. Então, podem ser tanto professores técnicos como cientistas estrangeiros. Demais servidores não podem ser estrangeiros. Na parte, então, da educação, que envolvem os professores e os cientistas, podemos, então, ter a contratação de estrangeiros, tá? Então, 3 primeiras dicas aqui. Continuando. Outro detalhe, que é a questão da educação. Então, como que a educação é organizada hoje no sistema constitucional em relação às idades? Tivemos mudança em relação a isso, e isso tem sido reiteradamente sendo cobrado em termos de questões de prova. Então, nós temos hoje a chamada educação básica obrigatória, gente. O que é a educação básica? É que envolve tudo. Ensino fundamental, ensino médio, ou seja, é o todo em termos de educação. E essa educação básica é que passou a ser de 4 a 17 anos. Então, tivemos mudança em relação à idade aqui, gente, na educação básica. Depois, a educação infantil, essa também foi modificada, né? Então, essa pode ser tanto em creches como pré-escolas até 5 anos. Mesmo que a educação básica comece aos 4, a educação infantil, ela vai até os 5, ou seja, pode ir até os 5. Então, tem que cuidar essa diferença aqui em termos de idade, em termos de tipos de educação. Outra coisa, o que a Constituição diz? Que o acesso ao ensino obrigatório, ele é gratuito e ele é um direito público subjetivo. O que é um direito público subjetivo? Se não tiver vaga na escola, eu vou poder entrar com uma ação judicial, porque é um direito fundamental reconhecido, gente. E ele não está lá no artigo 5º da Constituição Federal, né? Ele está lá no 6º da Constituição como um direito social, mas ele é um direito social subjetivo. Então, significa que eu posso exigir que o Estado tenha efetivamente a vaga para a colocação dessas crianças na escola, certo? Então, ele é um direito subjetivo, ok? Dica aqui, continuando, mais um pouquinho. Quem faz o que em termos de educação, gente? É a terceira regrinha, né, que muito é cobrada em termos de questão de prova. Qual é a responsabilidade da União? Qual é a responsabilidade do Estado? Qual é a responsabilidade do município em relação à educação? A União, gente, ela só fica com aquelas instituições que são federais, ou seja, que já existiam, como é o caso do Colégio Militar, né, que trabalha com educação fundamental, ensino médio, mas que é mantido pela União, e não que a União seja responsável pelo ensino fundamental e médio, ela só vai manter as instituições que são federais. Agora, qual é a sua responsabilidade em relação à educação como um todo? Ela vai fazer o quê? A função redistributiva e supletiva, com assistência técnica e financeira. Então, é ela que faz a organização e dá toda a assistência em termos de recursos. Esta é a função da União em relação à educação básica.
tá? Então, temos que cuidar, gente, por quê? Porque, por exemplo, temos a lei hoje do piso dos professores. Essa lei é uma lei nacional. Por quê? Porque é uma função da União em relação a essa educação. Então, ela faz o quê? Dá toda a organização e assistência para os estados e municípios. Depois, o que o Estado faz? O Estado atua, lembrem a palavrinha, gente, não é exclusivamente como aparece nas questões de prova. A palavrinha é prioritariamente. Então, o Estado atua prioritariamente no ensino fundamental e médio. Não é exclusivamente, é prioritariamente. Já o município atua na educação infantil, gente. Então, o município é responsável pela educação infantil e o Estado é responsável, então, do ensino fundamental e médio. O município também trabalha com ensino fundamental, sim, né? Mas a prioridade do município é o ensino infantil. A prioridade do Estado é o ensino médio. E os dois, então, né, atuam na questão do ensino fundamental. E, por último, na questão da Constituição, quais são os percentuais em termos de recursos que cada um destina para a questão da educação. Então, além de saber o que faz a União em termos de educação, o que faz o Estado em termos de educação, o que faz o município, que é prioritariamente, não exclusivamente, né? Nós temos a questão do destino dos recursos. Então, a União não pode aplicar menos do que 18% da sua arrecadação na educação. Os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem, então, aplicar menos de 25%, tá? Detalhe, gente, essa aplicação é da receita resultante dos impostos. Porque nós sabemos que a União, ela transfere, né, recursos para os estados e para os municípios, porque ela tem a maior fonte de arrecadação. Então, esse percentual que a Constituição coloca aqui é o percentual em relação aos impostos que cada unidade, então, tem que destinar para a aplicação na educação. Não pode entrar na questão, né, do que já recebe dos outros, tá? Então, por isso, em relação aos impostos que cada um, então, tem que destinar este mínimo. Veja, não é que tenha máximo, é mínimo, não menos do que isso. E aí, anualmente, é que pode ser definido um valor superior a este para a educação nos estados ou nos municípios, tá? Então, basicamente, essas são as regrinhas que vão aparecer. Isso não significa que não possam aparecer outras dentro do sistema constitucional em termos de educação. Mas essas 4 diquinhas aqui, vamos dizer assim, iniciais, vocês vão ter pelo menos 3 alternativas que vão ser compostas na questão de prova, porque elas sempre aparecem, gente. Esta parte está sempre na questão de prova, tá? Na questão da ética, gente, então, lembrem que no edital de vocês só entrou o decreto 1171. Então, primeira lembrança, é um decreto, não é uma lei. Nós não temos no Brasil lei que regulamente a ética. Então, isso significa que se a pergunta for lá com base na 8.112, né, lá vocês têm a questão dos deveres, das obrigações como servidores. Lá vocês não têm a regulamentação da ética, gente. Por quê? Porque nós não temos lei que estabeleça a regra ética. Então, para poder cobrar do servidor uma conduta ética, o que o governo federal fez? Criou um decreto, e um decreto regulamenta. Não, o decreto precisa ter antes, né, a existência de uma lei para poder punir um servidor. Como nós não temos lei que estabeleça
a violação ética como uma punição, isto significa o quê? Que ética não vai ser uma punição de natureza disciplinar, que é algo que sempre aparece nas questões de prova. Punição de natureza disciplinar é 8.112. Advertência, suspensão, demissão, isso tá lá. Isto é punição de natureza administrativa. Ética não é punição de natureza administrativa, certo? É somente o quê? É somente orientação e aconselhamento. Então, na verdade, qual é a função da ética? A função da ética é educar e não punir, gente. Punir é 8.112. Ética é orientação, aconselhamento, para mostrar se está fazendo a coisa certa, se não está, né? Por isso que toda administração tem que ter esta comissão de ética, formada por 3 servidores efetivos. Quem são os servidores efetivos? Os concursados. Não pode ser composto por CC, só por servidores concursados. Então, esta comissão, né, formada por 3 servidores efetivos. Esta comissão, então, dentro da administração, ela só vai, em última hipótese, poder aplicar o quê? A censura. E a censura é, na verdade, a punição ética, que não é uma punição de natureza administrativa. Ela é só uma punição de natureza ética, gente, tá? E lembrando que quando a comissão aplica essa punição, que é a censura, ela faz com os 3 servidores, e não como faz na 8.112, onde a comissão só faz o relatório e quem aplica a punição é a autoridade, que é o dirigente máximo da instituição. Aqui não, gente. Aqui quem aplica a punição é a própria comissão de servidores, que são 3 servidores efetivos. E detalhe, né? Nós praticamos, inclusive, questões nesse sentido, gente. Cuidem, porque dentro do Código de Ética, né, no Decreto de Ética, nós temos esta afirmação aqui, que a Comissão de Ética, ela vai ter aonde? Nos órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional. Deixou de fora, que sempre aparece na questão de prova, empresa pública e sociedade de economia mista, gente. Então, não tem ali empresa pública e sociedade de economia mista, tá? É a administração direta e indireta federal. Porém, na indireta só incluiu a autárquica e a fundacional, e não as empresas públicas e sociedades de economia mista. Sim. Não, por quê? Todos os órgãos e entidades da administração federal direta, e aí coloca especificamente qual delas. Exatamente, ou seja, não incluiu as outras. Por isso que tem que cuidar sempre essas 2 palavrinhas nas questões de prova. E mais, gente, olha o que diz depois. Ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas do poder público. O que é isso? São as concessões, gente. Tá? É quando se transfere o serviço para a iniciativa privada. Então, continua sendo um serviço público, mas esse serviço está sendo prestado pela iniciativa privada. Tá, prof? E por que tiraram, então, a empresa pública e a sociedade de economia mista? Porque elas são regidas por regras de direito privado e não de direito público. Certo? Tá? Então, isso aqui vocês têm que prestar muita atenção nas questões de prova quando eles formularem ali e colocarem a quem se aplica, tá? Porque isso é sempre questão de prova. E aí, claro, né, o restante das regras éticas é, na verdade, os princípios
da vida da gente. Lembrando que a ética, ela não é dentro da administração. A ética, ela é 24 horas por dia, 365 dias no ano. Ou seja, a gente nasce, né, aprendendo a conviver com ética. Por isso que aquilo que supostamente é violação ética, ela tanto pode ser da vida de vocês dentro da administração, como pode envolver a vida privada, porque eu não dissocio ética da vida privada da vida pública, diferentemente da 8.112. Para ser responsabilizado administrativamente, somente atitudes dentro da administração, dentro do horário de trabalho, nas relações de trabalho. Ética não. Ética é 24 horas por dia, 365 dias no ano. Toda a vida de vocês conta para avaliação ética. Não é só quando vocês entrarem na URGS e estiverem trabalhando. Então, por isso, muito cuidado com essas questões que confundem 8.112 e o decreto de ética. Ok? Depois, plano de carreira, tá? Lei 11.091, gente. No plano de carreira, também temos algumas regrinhas aqui que a banca adora colocar. A primeira delas é em relação aos princípios, tá? Então, quais são os princípios que norteiam, então, toda a nosso plano de carreira? Relembrando que o plano de carreira, ele não é exclusivamente para a URG, gente. O plano de carreira, ele é para os servidores da educação em nível federal. Por isso que ele se aplica para todos os institutos federais, podendo ser fundação, podendo ser autarquia, ou seja, qualquer formato de organização, desde que sejam, né, servidores da educação em nível federal. Então, a lei é igual para todos, tá? Então, esses princípios são iguais para todos. Então, vamos lá. Primeiro princípio, natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Dinâmica do processo de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes. Qualidade do processo de trabalho. Parou aqui. Gente, o que é isso? Como é que eu vou fazer na hora da prova? Eu não consigo decorar esse monte de coisa em termos de princípios. Pensa o seguinte, gente, tá? Toda regra em relação à carreira, ela tem que ser voltada para a instituição, por isso que é uma lei não específica para cada uma, ela dá os princípios, e daí a URGS vai poder, em cima dessa lei, organizar a sua regra interna, porque ela tem uma atividade diferente da Fundação da Saúde. A Fundação da Saúde trabalha com educação, mas voltado exclusivamente para os cursos da saúde. Vai ter regras diferentes em termos de competências necessárias para os servidores diferentes da URGS? Sim, gente. Então, estabelece o quê? Que todo o critério de gerenciamento, né, em relação à carreira, ela tem que estar atrelada a quê? As atribuições dos cargos dentro daquela instituição voltada para a função da instituição. Então, isso é que tem que compatibilizar. Então, todos os princípios vão ter esse mesmo norte. Olha ali, ó. Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, da pesquisa de extensão. Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Então, veja, está sempre relacionado com a organização da instituição e daí criar a organização da carreira. Investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público. Tá, prof, mas não pode, então, ter servidor, cargo em comissão? Pode, gente, mas lembrem, plano de carreira é só para servidor efetivo, concursado. Cargo em comissão não entra nessa lei, ele não tem plano de carreira. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais.
Garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica geral, nessa incluída a educação formal. Ou seja, já que estão trabalhando com a educação, incentivar que o próprio servidor continue estudando. Né? Se ele é ingressante do ensino médio, que ele faça um curso superior, que ele faça pós, que ele faça mestrado. Ou seja, né? Vai incentivar nesse sentido. Avaliação de desempenho, né? E daqui a pouquinho, então, vem a pergunta específica sobre avaliação de desempenho, que sempre é questão de prova. Ó, avaliação de desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico realizado mediante critérios objetivos, decorrentes das metas institucionais e referenciado no caráter coletivo do trabalho e na expectativa do usuário. Oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas normas específicas, ou seja, vamos ver, né? Vimos que precisa ter curso de formação para isso, que não é simplesmente querer assumir um cargo de direção. Então, como trabalha com a questão da educação, também tem que educar para todo e qualquer tipo de atividade desenvolvida, tá? Então, os princípios, questão de prova. Aqui, outra questãozinha de prova na 11.091. Nível de classificação, gente, tá? O que é o nível de classificação? Ó, A, B, C, D, E. O que é o nível? Se eu tenho ensino médio, eu vou lá pro D, tá? Ah, mas eu posso ter só ensino fundamental com determinada experiência? Posso, tá? Não é exclusivamente o D para ensino médio, mas a maior parte do ensino médio entra onde? No nível D. Então, vocês não vão trocar de nível. Se vocês quiserem trocar de nível para o E, vocês vão ter que fazer outro concurso, gente. Entra naquele nível permanece, porque ele é com base nos requisitos de formação de ingresso, tá? Que é confundido com o nível de capacitação, gente. O nível de capacitação é a questão dos numerozinhos que tem dentro, né, de cada uma das letrinhas. Então, cada letrinha tem 4 níveis de capacitação, gente. Isto é confundido. As letras com os números. Então, as letras é o nível de classificação, onde ali vocês entram e dali vocês só vão sair se fizerem novo concurso. Já o nível de capacitação, vocês vão subindo. Depois, a progressão. Tem 2 tipos, né? Que é a progressão por capacitação e a progressão por mérito, gente. Normalmente, uma das duas é questão de prova. Então, a progressão por capacitação profissional tá vendo que é a mudança de nível de capacitação dentro do mesmo nível de classificação. Então, vão trocando de númerozinho e não de letrinha, tá? Lembrando que era 2 anos e que mudou para 18 meses. Era 2 anos e mudou para 18 meses. Progressão por mérito, também a cada 18 meses. De novo, vocês não vão trocar de letra. Só que agora vocês estão subindo no padrão pela questão do efetivo exercício com avaliações formais e não exclusivamente com base na capacitação. Vocês não têm promoção, gente. Vocês têm progressão. E a progressão por mérito e a progressão por capacitação, tá? Isso vai ser questão de prova. Por fim, gente, além dessa possibilidade de vocês, então, terem essa possibilidade de progressão, independentemente da progressão, vocês têm o quê? O incentivo à qualificação, tá?
E aí sim, é como nós vimos lá nos princípios, é pela questão da evolução do servidor na educação formal. Então, se ele ingressou com o ensino médio para ele poder ter um incentivo para fazer o ensino superior, se ele ingressou com o ensino superior para ele ter incentivo para fazer mestrado, ou seja, para ele subir na vida dele também e não estancar. Então, isto é incentivo à qualificação. E os percentuais, eles não são cumuláveis. Então, se é 8%, tá? Para ensino médio, por exemplo, se é para ensino superior 10%, tu não vai ganhar 18%. Tu vai receber a diferença que é os dois. Nenhum momento, nenhum tipo de carreira vai estabelecer a questão da acumulação em si, tá? E vocês levam isso para a aposentadoria e pensão. Ou seja, esses incentivos, eles são na lei de vocês incorporados. E já estão me trucidando ali pelo horário, mas só para não deixar vocês, né, sem a última explicação, eu não coloquei a questão do decreto, né, na verdade, os últimos decretos, porque eles são, né, bem simples, vamos dizer assim, e eles vão trabalhar a questão do plano de carreira, mais ou menos para vocês. Então, a provável questão como decreto vai ser o incentivo à qualificação. Ao invés de eles trabalharem como lei, eles vão perguntar como decreto, tá? Essa é a diferença de perguntar como lei ou perguntar como decreto, tá? Então, por isso, até pela questão do tempo, né, que eu tenho para poder trabalhar com vocês, eu não trouxe o decreto para poder esmiuçar, tá? Sabendo esses detalhezinhos aqui na lei que dá a base, o decreto é em cima disso, tá tranquilo? Ok, gente? Espero ter podido auxiliar com vocês. Uma boa prova amanhã, né? Pensem em mim na hora da prova, que eu vou estar transmitindo energias para vocês. Vocês sabem que a gente se comunica, é assim, a gente não precisa estar conectado fisicamente, tá? Então, vocês têm dúvidas, vocês façam uma mentalização, invoquem a professora de vocês, que eu, né, vou fazer essa relação com vocês, tá? Agradeço a oportunidade de ter podido trabalhar com vocês e uma boa prova.